quero refletir com vocês. Na verdade, eu quero passar um conteúdo que eu achei muito interessante num livro que eu estava lendo. Para quem se interessar, ler esse livro, recomendo muito, um livro muito bom. O livro se chama... Peraí que agora eu esqueci, porque tem dois... Ah, tá, lembrei. Empresas Feitas para Vencer. Tem um outro livro do mesmo autor que é Empresas Feitas para Durar. Mas esse é melhor. Empresas Feitas para Vencer. Muito bem. Cara, o livro é muito bom, mas tem uma parte do livro que eu achei muito interessante, que me fez eu mudar uma chave assim na maneira de pensar. E cara, foi bem interessante. Eu vou estar passando para vocês essa ideia, sabe? Para quem não tiver oportunidade de estar lendo esse livro. Que lá ele fala muito sobre as empresas, né? As empresas bem sucedidas, empresas milionárias e tudo mais. Ele entrevista, né, os CEOs, os caras assim que trabalham nessas empresas, assim, os donos e tudo mais. E ele entrevista para, né, descobrir a receita do bolo, o que esses caras aí fizeram para a empresa crescer. Daí eles falam, né, eles passam a chave, o segredo do sucesso, né? Que são vários, assim, né? São vários fatores, sabe? Até outra hora eu vou falar mais sobre esses fatores, mas hoje é só sobre uma parte específica desse livro, sabe? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. O que eu quero falar é uma parte que ele fala, assim, da persistência, que me chamou muita atenção, da persistência, galera. Que nem eu falei, esse livro é resultado de uma pesquisa de várias empresas multimilionárias, empresas assim que arrebentaram, né, e fazem sucesso por mais de 10 anos, estão num patamar altíssimo, é a primeira na categoria, assim, né, tipo a maior empresa no ramo, e são diversas empresas, assim, sabe? Então os caras, imagine o conteúdo, né, um conteúdo que eles têm para poder fazer esse livro. Muito bem, então, que nem eu falei, eles falam da persistência, que esses donos dessas empresas falam que tiveram que ter que existe, pessoal, que olha só, eles citam a existência de um ponto de ruptura. Muito bem, o que seria esse ponto de ruptura? É assim, ó, por exemplo, você começa uma empresa. No começo tudo é difícil, né, pessoal? Quando você está abrindo, você não tem cliente, você tem que ralar muito, você tem que se dedicar muito na tua empresa, assim, na fase inicial, né? Pessoas que vão contra, te colocam para baixo, né? Colocam pensamentos negativos, muitos fatores que tentam te impedir, a própria concorrência e tudo mais. E o que ele fala? Ele fala que você tem que ter uma fé inabalável no que você faz, sabe? Você tem que acreditar que você pode ser o melhor naquilo lá. Primeiro passo é esse, você tem que acreditar que você pode ser o melhor naquilo lá. Aí você vai ter que, né, botar energia pra essa coisa andar, botar energia, botar esforço, botar dedicação. E aí ele faz assim uma comparação com uma roda, com um volante. Essa parte que eu achei bem interessante, que eu quero passar para vocês. Ele dá um exemplo como se tivesse assim um volante gigante, assim, de 1 metro por 1 metro quadrado, assim, bem. E você vai ter que rodar essa roda, esse volante. Só que no começo, quando você vai rodar esse volante, nossa, você vai ter que fazer uma força, cara, botar muita força, sabe? Muita energia e a roda vai rodar só um pouquinho, assim, mal vai sair do lugar, sabe? Aí beleza, aí você vai lá, bota mais força, mais um pouquinho de força, continua botando força. Aí ela vai rodar um pouquinho mais, beleza. Aí você continua colocando mais energia, mais força ali para rodar esse volante. E à medida que você vai
vai colocando força, energia, ela vai rodando mais, cada vez um pouquinho mais, tá entendendo? Até que vai chegar um momento, pessoal, que o que vai acontecer, que ele fala, é o ponto de ruptura. O que acontece com esse ponto de ruptura? É um momento que a própria força que você já colocou, a própria roda, o próprio volante, vai com a própria força dela, assim, do peso dela, vai girando sozinho. Aí você não vai precisar colocar a mesma força inicial, sabe? Porque ela já tá assim, a própria força dela já tá fazendo girar, tá entendendo? E assim é nas empresas. Por exemplo, no começo tem que botar muita força, energia e tal. Só que se você desiste, às vezes a pessoa desiste num momento que, logo mais ela ia ocorrer esse ponto de ruptura, que as coisas iam começar a fluir sozinha, iam ser mais leve, tudo ia desenrolar, tá entendendo? Então, olha que interessante essa ideia, essa reflexão, né? Quantas vezes, às vezes a pessoa tá lá colocando energia e acha que, poxa, mas eu me dedico tanto na minha empresa, não sai do lugar, tá difícil e tal, e vai lá, desiste, sendo que se ela persistisse, logo ia ter esse ponto de ruptura, aí tudo é fácil. Já tem pessoas que têm empresa que tudo flui, né? Tudo, a empresa tá fluindo maravilhosamente bem, tá, nossa, desenrolando, a pessoa tá dormindo, tá ganhando dinheiro, porque já teve a ruptura. Tá entendendo? A empresa a engrenagem já tá girando sozinha, tá entendendo? Mas pergunta para essa pessoa se lá na fase inicial ela não teve que botar bastante força. Então é isso, as pessoas às vezes querem que eu já comece com a ruptura, mas não é assim, tem que botar energia, pessoal, e é isso. Só que daí ele fala também que toda essa energia que se coloca ali, ela é acumulativa, pessoal, olha que interessante. Então, você não está desperdiçando esforço. Quanto mais força que você colocar ali, quanto mais você ralar para o teu trabalho, quanto mais você acordar cedo, mais você dedicar, mais você buscar conhecimento, mais força, mais energia vai ser acumulada ali. Então, olha só que interessante, porque às vezes a gente pensa, eu tô trabalhando até tarde, cara, e não tô vendo o resultado, tá achando que tá trabalhando em vão, mas não é. Pode ter certeza que esse teu esforço tá concentrando essa energia num ponto, tá num ponto lá, tá entendendo? Não foi desperdiçada. Olha só que interessante isso. Então, porque a gente tem que pegar esses ensinamentos e refletir sobre isso, sabe? O que isso significa? Então é isso, às vezes a gente pensa, mas eu tô vários meses me dedicando a mais e tal, e resolve desistir porque não encontraram o resultado que almejam ainda, mas sendo que toda essa energia que ela colocou tá lá, tá concentrada, tá armazenada, tá entendendo? Logo vai ter o ponto de ruptura. Então, pessoal, a dica é essa: persistam até vocês terem esse ponto de ruptura, galera. Escrevam se vocês já leram este livro. Se não leram, recomendo que leiam. E se alguém tem outros livros aí que acha interessante, que fez vocês mudarem a maneira de pensar, que fez vocês refletirem, tudo mais, deixe nos comentários também, vamos compartilhar, tal, né? Que às vezes um livro pode mudar muito a vida de nós, pessoal. E é isso, galera.